dia, 10 horas da manhã, estamos começando o nosso programa Tudo Posso e vamos com vocês até as 11h30 da manhã. Aliás, vocês vão com a gente aqui, né? Hoje o programa está muito especial, tem muita coisa boa, não é, Rafael? Bom dia. Olá, Maria Cândida, muito bom dia. Pois é, um programa sensacional nesta quarta-feira gelada aqui em São Paulo, quarta-feira úmida, vamos dizer assim também molhada, né? Afinal, amanheceu chovendo, chuviscando em boa parte da nossa capital. O inverno agora sim parece que está dando as caras, daqui a pouco, inclusive, a gente confere a nossa previsão do tempo. Você adora frio, né, dona Maria Cândida? Eu adoro. Aqui dentro não faz tanto frio, por isso que eu tô dividido, mas lá fora tem que colocar o casaco porque está muito frio. E nós acordamos com uma notícia triste, não é, Rafael? Pois é, hoje nós tivemos o acidente do Cristiano Araújo, né? Cristiano Araújo, ele e a namorada acabaram falecendo. Daqui a pouquinho tem a informação, a notícia completa. Nós vamos comentar isso aqui no programa também. Vários fãs se manifestando pela internet, a classe artística se manifestando também pelo Instagram, pelo Facebook, os sites de notícia também passando tudo o que aconteceu com esse ídolo da música sertaneja, um jovem rapaz da música que fazia muito sucesso com a música sertaneja. Daqui a pouquinho todas as informações. E por falar em famoso, hoje nós também vamos ter aqui a presença do Aaron Rakanishi, que vai falar também sobre o seu famoso favorito. O que seu famoso anda aprontando por aí? Aliás, se tem perguntinha para mandar, por onde anda a pessoa, ou fala desse, fala dessa, só mandar o WhatsApp pra gente. 0 Operadora 11 94494 5023. Daqui a pouquinho, então, Aaron Rakanishi falando tudo sobre os famosos. Bom, você já ouviu falar em intolerância à lactose? Já? Isso é muito falado ultimamente, né? A questão do glúten, intolerância à lactose. Hoje no programa, uma médica vem aqui para esclarecer todas as suas dúvidas. Qual a diferença entre intolerância à lactose, alergia ao leite? Quem está mais propenso a ter o que deve fazer? É daqui a pouco aqui no programa. E na nossa culinária, dá uma olhada nesta imagem. Um sabor tipicamente mineiro. Aliás, um grande abraço, grande beijo para a turma de Minas Gerais que acompanha todos os dias do nosso Tudo Posso. Hoje tem pão de queijo da nossa receita. O pão de queijo, um sabor mineiro, mas é que, é claro, ganhou o Brasil inteiro, né? E é um pão de queijo recheado. É o que a gente vai conferir na nossa culinária de hoje. Delicioso. Com esse friozinho, um cafezinho ou um chá, pão de queijo vai muito bem, obrigado. Olha isso. Um cafezinho, um chazinho, que delícia, hein? Agora de manhã, você que pode tomar um cafezinho pela gente, um chazinho. Então tome, que daqui a pouco a gente vai comer esse pão de queijo recheado, que está muito bom, não é, Rafa? Mas agora é hora da nossa previsão do tempo. Vamos conferir como está o clima no nosso imenso Brasil. A informação vem do Clima Tempo pra gente agora no Tudo Posso. Grandes mudanças no tempo vão acontecer em parte do sudeste do Brasil nesta quarta-feira, com o avanço de uma nova frente fria. A massa polar que acompanha esta frente fria é de forte intensidade e vai se deslocar pelo oceano, intensificando os ventos em boa parte da costa do país. Desta vez, o ar frio não vai conseguir avançar pelo interior do Brasil. Nesta área mais clara do mapa, entre o Acre, Centro-Oeste, Norte de Minas Gerais e o interior do Maranhão, o tempo não muda. Ainda vai fazer bastante sol e calor. A quarta-feira será fria na região sul. Pode voltar a gear em áreas da campanha, Serra Gaúcha e Catarinense. Curitiba fica com o céu nublado e pode garoar. A grande virada acontece na Grande São Paulo, litoral, no Rio de Janeiro e na zona da Mata Mineira. A previsão é de céu nublado, chuva e forte queda de temperatura. Com o avanço da frente fria, ocorrem pancadas de chuva a partir da tarde no Espírito Santo. E a instabilidade se intensifica no Nordeste, com previsão de chuva forte entre Sergipe e Pernambuco. Ocorrem pancadas de chuva também pelo interior da região. No extremo norte do Brasil, previsão de pancadas de chuva com raios. Mais uma madrugada fria em Brasília, com mínima de 11 graus. Mínima de 8 em Porto Alegre. Em São Paulo, máxima de apenas 18 graus, 24 no Rio de Janeiro e a temperatura chega aos 34 graus em Manaus. Tá então a previsão do tempo para esta quarta-feira. E a atriz Solange Couto, ela se recupera de um infarto. Durante anos, ela lutou contra a obesidade e só conseguiu emagrecer
após uma cirurgia de redução do estômago. Chegou a perder 40 quilos e, por isso, acabou surpreendendo muitos fãs com problema cardíaco. Afinal, será que as pessoas que já foram obesas, fumantes, sedentárias, carregam no corpo alguma espécie de sequela, uma certa herança negativa? Especialistas, infelizmente, apontam que sim. E é o que a gente vai conferir agora nessa reportagem. O vídeo publicado pela atriz em uma rede social foi para acalmar os fãs. Estou ótima, obrigado pelas orações e pelos votos de carinho. Coloquei um stent aqui, estou ótima, foi por aqui. Solange Couto se recupera de um infarto. A atriz, que durante anos lutou contra a obesidade, só conseguiu emagrecer depois de uma cirurgia de redução do estômago. Perdeu mais de 40 quilos. Por isso a surpresa dos fãs quando souberam do problema no coração. Obesidade, tabagismo, sedentarismo. É possível recuperar o tempo perdido? Em partes. Segundo este cardiologista, a mudança de hábitos traz muitos benefícios para o corpo, mas o organismo sempre carrega sequelas de hábitos ruins, um tipo de herança negativa. Obesidade por 20, 30, 40 anos lesa os órgãos-alvo do organismo. Lesa o rim, as artérias, o fígado, o coração e o cérebro também. O obeso grave, ele leva sequelas para o resto da vida. 4 tipos de comprimidos por dia, alimentação regrada, sem excesso de gordura. Seu Antônio teve que mudar depois de sofrer um infarto. Depois de 20 anos que eu parei de fumar, eu infartei. O senhor acha que foi por causa do cigarro? Pode ter, cooperado para o infarto. Alguns estudos indicam que após 8 anos em média sem o cigarro, o organismo estaria livre dos efeitos do tabaco. Mas este tipo de afirmação ainda é bastante questionada por alguns especialistas. Anular o efeito do cigarro são muitos anos, muita atividade física, muita fisioterapia, mas é muito difícil. Na verdade, quem para de fumar começa a melhorar a sua qualidade de vida. E isso é o mais importante. Movimento. A atividade física é um dos segredos para uma vida longa e saudável. Mas a recomendação é negligenciada por muitas pessoas. Corre que ainda dá tempo. Segundo o cardiologista, os efeitos de uma vida sedentária são os menos complicados de se reverter. A pessoa extremamente sedentária, quando ele recebe orientação de atividade física, realmente ele melhora muito. Ele pode se tornar um sedentário grave a um bom atleta. Gostei da fala do repórter, né? Corre que ainda dá tempo. Nesse caso, as pessoas que mantêm esses hábitos nada saudáveis precisam correr atrás do lucro, né? Porque prejuízo, infelizmente, já tem em função dos vícios que alimentaram durante toda a sua vida. Ainda dá tempo de ser feliz. Fica a dica, então, para você que está assistindo o nosso programa, que tem uma pessoa próxima de você também, que fuma, que bebe, né? Vamos abandonar esses hábitos. E apenas 1 de cada 10 pessoas privadas de liberdade realiza atividade educacional no país. É o que aponta o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, divulgado pelo Ministério da Justiça. De acordo com o documento, Paraná, Ceará e Pernambuco são os estados com a maior proporção de presos realizando alguma atividade educacional. Já o Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Amapá apresentam a menor proporção de presos que se dedicam a atividades educacionais. Segundo a Lei de Execução Penal, é dever do Estado fornecer à pessoa privada de liberdade assistência educacional com o objetivo de prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. É o que destaca o próprio documento apresentado pelo governo. Conforme previsto na lei, a assistência educacional compreenderá instrução escolar e formação profissional. Na avaliação de um dos diretores gerais do Departamento Penitenciário Nacional, o Renato Campos de Vito, a área de educação representa um desafio muito grande dentro do sistema prisional. Segundo ele, tem uma série de dificuldades operacionais de deslocamento interno do preso, da vontade política de investir em política de reintegração, dá trabalho ainda equipar uma sala de aula e colocar essas pessoas em atividades educacionais. É alarmante o cenário, a fala inclusive é desse diretor, né?
que reconhece o retrocesso, né, a falta, na verdade, de uma política pública que atenda essa necessidade que está lá, ó, explícita na lei, mas que não é cumprida. E dessa forma, né, como a gente vê, as nossas cadeias, os nossos centros de ressocialização, inclusive, não reintegram o preso, o detento na sociedade, e sim acabam formando ele, né, para uma criminalidade ainda mais exacerbada. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, decidiu adiar por tempo indeterminado as modificações previstas para a carteira de habilitação, a CNH, e também para os certificados de registro de veículo de licenciamento de veículo. Eles passariam a ter dados criptografados agora, a partir do dia 1º de julho, conforme anunciado em dezembro do ano passado, numa apresentação que inclusive reuniu a imprensa. Agora, o órgão diz que são necessários novos estudos. E diversas mudanças anunciadas pelo Departamento Nacional de Trânsito nos últimos meses e que deveriam entrar em vigor em breve foram adiadas recentemente. A instalação de chips nos veículos, prevista para começar em 30 de junho, foi postergada pela segunda vez para janeiro do ano que vem. A falta de definições para os Detrans e a demora para homologar fornecedores acabaram atrapalhando a efetivação dessa medida. A placa eletrônica ajudaria a aumentar a fiscalização e a gestão do trânsito e da frota. Também foi adiada pela terceira vez, isso nós já noticiamos aqui, a exigência do extintor tipo ABC por falta de equipamento no mercado. Os PROCONs, inclusive, têm pesquisado preços após reclamações de consumidores sobre a cobrança abusiva desses extintores. Já a mudança nas placas dos veículos, para que todos os países do Mercosul seguissem o mesmo padrão e que começaria no Brasil aqui em 2016, também ficou agora para 2017. O objetivo das mudanças na CNH e no documento dos veículos era combater a fraude em documentos. Vamos lembrar que em dezembro do ano passado, o Denatran disse que não havia necessidade de um motorista que já tenha permissão para dirigir trocar o documento neste primeiro momento. As mudanças seriam aplicadas progressivamente. E agora a notícia que acordou o Brasil, infelizmente de surpresa, né? Muita gente entristecida, se manifestando pelas redes sociais, os fãs do cantor principalmente, né? Vamos falar da morte do cantor goiano Cristiano Araújo, de 29 anos, e também da namorada dele, a Alana Moraes, de 19 anos. Eles morreram na manhã dessa quarta-feira após sofrer um acidente de carro na BR-153, no quilômetro 614, entre Morrinhos e o trevo de Pontalina, em Goiás. A informação foi confirmada pelo Hospital de Urgências de Goiânia, para onde ele foi transferido, e também pela assessoria de imprensa do próprio cantor. Segundo o Corpo de Bombeiros, o sertanejo voltava de um show em Itumbiara, no sul do estado, por volta das 3h30 da manhã, quando o veículo em que ele estava saiu da pista e capotou. O cantor chegou a ser levado ao Hospital Municipal de Morrinhos, depois foi transferido em uma unidade de terapia intensiva móvel até a capital e em seguida seguiu de helicóptero até o Hospital de Urgências de Goiânia, porém ele não resistiu. O empresário do cantor, Antônio Pereira dos Santos, já havia confirmado que a namorada de Cristiano, de nome Alana Moraes, que estava com ele no veículo, morreu no local. Além do cantor e da namorada, outras 2 pessoas estavam no carro e, segundo os bombeiros, elas sofreram ferimentos leves e também foram encaminhadas a um hospital da capital. Nós vamos então agora para um rápido intervalo. Tem imagens do Cristiano Araújo aí para mostrar? É isso, produção? Olha aí, ó. Tá aí, né? Imagens do cantor, do sertanejo. Intervalo. Pode soltar o som, pode soltar. Intervalo então e a gente já volta com mais Tudo Posso.